Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um EBD em Síntese Podcast. É com um grande prazer e com enorme alegria que nós recebemos você aqui para nós falarmos um pouco mais da palavra do Senhor, para tratarmos dessa lição de número 5, que é uma lição tão importante, uma lição que vai, com certeza, nos trazer um grande ensinamento. Mas antes, eu quero saudar a irmã dele com a paz do Senhor. Seja bem-vinda, minha irmã. A paz do Senhor, querido, obrigado por mais uma participação, né, como essa, por essa grande oportunidade que nós temos de transmitir a palavra do Senhor aos nossos professores e agora com essas dicas pedagógicas, né, fantásticas, que acabam ajudando muito na administração do conteúdo em sala de aula. Quero saudar também a cada professor, professora que está nos assistindo, né? Mas essa oportunidade, que Deus abençoe muito a sua aula, que seja uma bênção, em nome de Jesus. Estamos aqui para ajudar. Amém, graças a Deus. E já é com grande alegria que eu quero aqui introduzir a nossa lição. Nós vamos tratar hoje da lição número 5, que tem por título Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz, traz o texto lá de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz o seguinte: Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa lição, ela nos traz, como de praxe, como de costume, três objetivos que eu sugiro você, professor, professora, tentar nortear a sua aula dentro desses objetivos que a lição nos apresenta. E quais são esses objetivos? O primeiro é ressaltar quem é a pessoa do Pai, o Criador. O segundo, explicar que Jesus é o Filho de Deus. E em terceiro, esclarecer sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Então, baseado nisso, mediante essa temática tão importante, eu já quero ouvir a nossa irmã Eleide com a sua sugestão, com a sua proposta para enriquecimento das nossas aulas. Bem, pensando, né, no tema da lição, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós vamos sugerir aqui uma atividade dinâmica, né? No caso, não seria uma atividade para que fosse executada com os alunos na sala de aula, mas apenas uma demonstração, né, para que os alunos consigam entender essa conexão, né, entre esses elementos, Pai, Filho e Espírito Santo, né, sendo três, são apenas um, né, sendo três, eles são apenas um. Assim como nós somos corpo, espírito e alma, né, o Senhor, ele é Pai, Criador, ele é Deus Pai, o Criador, Deus Filho, né, Jesus, e o Deus Espírito Santo. Então, tendo em vista que o primeiro saber escolar que o aluno precisa fixar, que é Deus, o primeiro saber escolar é Deus Pai, é o Deus Criador de todas as coisas. O segundo saber escolar é Jesus, é o Filho de Deus, comumente conhecido como a segunda pessoa da Trindade. E o saber número 6, que é o Espírito Santo, é comumente chamado de terceira pessoa da Trindade, né? Nós vamos alcançar esses três pontos da lição com essa dinâmica, né? O objetivo é esse. Então, o que é que nós vamos precisar para fazer essa dinâmica? Uma porção de açúcar, uma porção de sal, aqui eu fiz na proporção do soro caseiro, uma colher de sopa e uma colher de chá. E logo mais eu vou explicar por quê. E 200 ml de água. Então, na hora que você, professor, for começar, né, a transmitir a lição, você pode fazer a administração do processo inicial da lição, né, a introdução da lição, com essa dinâmica, né, que é muito simples de ser feita. E cada elemento desse, irmão Mateus, ele tem um significado, né? O sal, ele representa para nós a vida. Por quê? Porque o Senhor, ele é o nosso criador, né? Pensando nas características potenciais do sal, né, que principalmente o sódio, que é um elemento bem importante, uma, um elemento mesmo, né?
dá material que é bem importante para o nosso corpo, porque ele nos ajuda a produzir vários hormônios, ele ajuda na manutenção muscular, ele ajuda na absorção de algumas de muitas, né, da maioria das vitaminas. Por isso que o nosso alimento precisa ter sal, mas precisa acima de tudo ter sal em equilíbrio, né? Então, o sal ele representa a vida, a criação, a vida e o equilíbrio em nós. O açúcar, por ser um carboidrato, né? E aí a gente pode, inclusive, irmão Mateus, fazer algumas referências, né? Lá em Gênesis, no capítulo 1, do verso 24 ao 26, do verso 24 ao 26, né? Diz assim, verso 26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o Senhor, ele é o nosso criador. Então, o sal, ele faz referência a essa criação e a vida que o Senhor nos deu, porque ele não nos fez apenas bonecos, ele nos deu vida, né? E cerca de 70% do nosso corpo, para ser constituído de pé, precisa de sal. O açúcar, né, por ele ser um carboidrato extremamente importante para o nosso corpo também, é um carboidrato, apesar de hoje em dia ele ser considerado maléfico, né, mas o açúcar ele faz essa representação da energia, da força, né, da alegria, por quê? O Senhor disse lá em João, no capítulo 15, no verso 5, diz assim, sem mim nada podeis fazer. Então, o Senhor, ele significa, né, Jesus, ele significa essa força, essa energia que nós precisamos. E o Espírito Santo, representado aqui pela água, né, é claro, ele é invisível, mas ele está conosco, nós somos dependentes dele. Não existe vida se não existir água. Né? No nosso corpo também, o nosso corpo é 90% constituído internamente por água. Então, vamos lá. Vamos misturar esses três elementos, o açúcar e o açúcar e o sal. Já temos aqui praticamente uma mistura bem homogênea, né? E para aqui desapareceu, a gente não consegue mais identificar o que é sal e o que é açúcar. Mas nós temos aqui um soro caseiro, né? Esse soro caseiro, ele, quando você faz a ingestão desse soro, ele ele tem a função, o soro caseiro, ele tem a função de estabelecer equilíbrio no nosso corpo, porque ele é constituído de sais, né? Assim como o Espírito Santo, Jesus é a pessoa do Pai, o Criador, né? O Deus, o nosso Criador, é apenas nele em que nós conseguimos encontrar esse equilíbrio, né? Ele mantém o Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em nós. Nós tendo esse alcance dessa trindade, nós conseguimos estabelecer equilíbrio em nós, equilibrar as nossas emoções, no nosso espírito, os nossos pensamentos, somos purificados por Ele, apesar de que aqui é apenas um, agora nós temos um copo, apenas com água. Aparece? Você consegue identificar? Não conseguimos identificar o que é sal e nem o que é açúcar, mas eles estão aqui, juntos, unidos, para nos fornecer o equilíbrio que nós precisamos para viver em Cristo. Então, não há, né, uma vida equilibrada, uma vida fortalecida, uma vida realmente cheia de vida, né, uma vida saudável, se não houver, se nós não tivermos contato, se não bebermos dessa água diariamente, como está escrito lá em João, no capítulo 4, quando o Senhor fala com aquela mulher samaritana e ele diz a ela: se você beber da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, né? Vai se formar em você uma fonte que jorrará para a vida eterna. Mas dessa fonte a gente só bebe uma vez? Não. Nós precisamos beber dessa fonte todos os dias. Amém? Amém, graças a Deus
proposta abençoada, maravilhosa. Eu tenho certeza que será um instrumento de enriquecimento para a aula do professor, da professora que aderir, que colocá-la em prática. Mas eu também quero aqui trazer a minha contribuição e quero trazer uma contribuição com um cunho mais reflexivo, com uma proposta é, mais externa. E como é que seria essa proposta? Primeiro, nós sabemos, meus queridos, que nos dias atuais a relativização ela cresce e em todas as áreas ela está presente. Existem muitos movimentos, muitos movimentos heréticos que tentam relativizar a divindade do nosso Espírito Santo, a divindade de Jesus, que tentam colocar dentro da Trindade um nível de hierarquia entre que o Pai é maior que o Filho e o Filho é maior que o Espírito. Nós sabemos que isso é uma grande mentira. Dentro da Trindade não há hierarquia. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, eu queria propor a você, professor e professora, que após essa bela dinâmica que a irmã Leide nos apresentou, você trouxesse um momento de reflexão, apresentasse aos seus alunos textos, por exemplo, o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 7, Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, para corroborar, para que quando os nossos alunos estiverem no dia a dia, na escola, do lado de fora da igreja, de forma simbólica, eles venham carregar essa ideia, carregar esse ensino de que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai é Deus, que o Filho é Deus, assim como o Pai é Deus, e trazendo esse conceito vivo, esse conceito claro na mente dos nossos alunos, ideias mentirosas, conceitos errados não serão propagados. Existem movimentos que tentam trazer essa diminuição, trazer essa relativização. E se nós diminuirmos o grande feito de Jesus, se tentarmos e se aceitarmos essa diminuição para a grandiosa obra de Jesus, nós estaremos relativizando ele, estaremos trazendo uma relativização para os seus feitos. E assim o evangelho não seria verdade. Então, eu sugiro a você que corrobore, associe essa dinâmica que a Hermelinde nos trouxe com essa proposta de trazer textos que enfatizam, que ratificam essa ideia de que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, para que se tenha um conhecimento solidificado, um conhecimento edificado na genuína e na verdadeira palavra do nosso Senhor. Meus queridos, essa era a minha dica, essa era a minha proposta. Como eu falei, é uma proposta mais reflexiva, que traz um cunho mais apologético para o dia a dia dos nossos alunos. Mas eu espero que tenha sido de grande valia, que essas dicas possam ter trazido para você, professor, professora que nos assiste, um grande ensinamento para que sua aula venha aperfeiçoada, sua aula venha a ser é, que venha ter trazer para sua aula algo mais dinâmico, algo mais participativo. Eu já quero também a nossa irmã Eleide com as suas considerações finais. Amém, amém. É uma bênção, né? Nós precisamos realmente trazer esse cunho mais teórico, né? Teórico e apologético para os nossos alunos é extremamente importante. E uma coisa não foge da outra, né, irmão Mateus? Pelo Isso, contrário, uma coisa se completa. complementa a Isso. outra. E aí, se o professor optar por apresentar, né, essas duas dinâmicas, essas duas dicas pedagógicas na sua aula, certamente você terá um grande enriquecimento, né, será edificante. E aí, a minha palavra final é que os professores, cada um dos professores que estão nos assistindo nesse momento, eles tenham uma excelente aula, que Deus os abençoe muito e os use como instrumentos reais nessa terra. Amém? Amém, graças a Deus. Foi um prazer recebê-los aqui, meus irmãos, e fiquem com a paz do Senhor. Até a Até próxima a aula. próxima. Até a próxima, irmão Mateus. Tchau, tchau. Tchau.